Fala galera da Poker Strategy! Alô você! Aqui com você, Kaká, Gustavo Kaká. Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Um vídeo que até foi repassado pelo grupo Devolution, que muitos de vocês já sabem que a gente está com o grupo Devolution, evolução mesmo do poker, né? A gente está reunindo em alguns dias da semana para fazer review, jogo live, enfim, vários treinamentos. E uma das abordagens que a gente pediu para se fazer é que cada jogador fizesse um comentário sobre um move que se faz no poker, né? Demonstração na prática, enfim, base teórica, quando se deve fazer. Então, eu decidi por fazer um vídeo a respeito do squeeze play, né? Ou só squeeze, para quem quiser entender assim, que é uma jogada que se faz o que? A gente considera como um aperto, né, o do adversário, o aperto do jogo, né? Você faz um move que vai botar, espremer seu adversário, vai botar ele numa situação desconfortável, né? Eu vou explicar como se deve fazer, quando se deve fazer, né? O restante dos jogadores que estão no grupo também farão um vídeo de um move diferente, de uma técnica diferente que existe no poker, né? Então, para todo mundo se familiarizar mais, vai ser bastante questionável qualquer tipo de vídeo, né? Então, eu escolhi o squeeze. E o que se consiste no squeeze, né? O squeeze, em tese, existe várias teorias que falam sobre o squeeze, né? Em tese, o padrão do squeeze é o que? É quando você tem um raise pré-flop de um adversário, né? Um call desse raise pré-flop, e aí você vem com um re-raise pré-flop, entende? E esse re-raise, em tese, pela técnica do squeeze, tem que ser um re-raise pesado. Por quê? Porque aí você espreme o seu adversário. Você coloca ele numa situação complicada. Os dois adversários. Vocês entenderam? Então, muitas vezes ele é feito com esse re-raise, é um re-raise chove, é um re-raise all-in, né? Que aí espreme ainda mais o adversário. Esse é o pessoal mais conservador que considera o squeeze sempre aquele que quando vai fazer o re-raise faz um re-raise chove, né? Então, mas por muitos também é considerado quando você faz esse re-raise um bet pesado, entendeu? Você faz um size mais pesado, não precisa ser all-in, entendeu? Eu vou explicar aqui quando você deve fazer, como que você deve utilizar. Vou demonstrar alguns vídeos também live que foram feitos, que eu acho que é bastante interessante, né? Aqui eu vou demonstrar a mão, que eu acho que fica até mais fácil para explicar para vocês, né? Aqui a mesa roda em fold, né? Chega em gap ali no botão. Ele faz um mini raise, certo? O que eu tenho aqui era um campeonato de Big 550, a gente acabou caindo na sétima colocação, né? Eu, por achar que eu tenho uma mão razoável, né? Mas porém fora de posição, tem um jogador aqui short stack, né? Então eu prefiro só dar o call, né? E aqui meu adversário vem e faz um size bastante pesado. Ele faz o famoso re-raise ou também chamado de squeeze, né? O famoso squeeze, né? Squeeze play, chamado pelos conhecedores do poker, né? Também. Então, o que consiste, né? O nosso adversário fez um raise pré-flop. Eu fiz esse call aqui. E esse call aqui, por muitos, é considerado. Não é que é considerado, é de fato isso, entendeu? É um call que o cara tem uma mão razoável, mas ele acha que a mão dele também é fraca porque ele não chega a dar uma tribet. Então ele acha que a mão dele é razoável, entendeu? Então esse cara que dá esse call de um raise pré-flop provavelmente vai foldar muitas vezes quando se tem um squeeze, compreende? Então esse cara que deu esse call do raise pré-flop, ele vai foldar com bastante facilidade quando você tem um squeeze na jogada, né? Então o adversário aqui sentiu a oportunidade, né? Viu um raise pré-flop e um call. E um call ele tem bom stack bastante boa. Então ele faz aqui um squeeze, né? Que a gente chama squeeze, que é um size bastante pesado, posterior a um raise pré-flop e um call, né? Também existe o squeeze, que ele é utilizado assim. Vamos supor que vamos só voltar a jogada para eu supor. Então o meu adversário no botão faz um raise, um mini raise aqui pré-flop, eu faço uma tribet, entendeu? Com esse valete e rei suited, eu faço uma tribet e aí meu adversário vem no squeeze, quer dizer, ele faz vamos falar assim que ele faz uma 4-bet pesada, entendeu? Considerado um squeeze que ele quer ganhar os dois folds, geralmente, entendeu? Esse squeeze tem um range de mão para se fazer, Gustavo. É bom que se faça com range de mão
que jogue pelo menos bem pós-flop, entendeu? Por quê? Porque em caso de tomar um call, mas nem sempre, pode ser feito também de end to cards, entendeu? Sendo que você tem que avaliar algumas coisas no pré-flop, né? Mas enfim, ele pode ser feito com range até um pouco mais largo de mãos, não é necessariamente ter uma mão forte para poder fazer, porque mesmo se você tem uma mão forte, você não quer ganhar o fold de todos os dois adversários, entendeu? Geralmente você quer ganhar um call, então você não faz um size tão pesado igual ele fez aqui de 33k, sendo que a gente tem aqui uma aposta de 9k, né? Então, quando que se deve fazer essa jogada, Gustavo? Quando que você considera que deve ser feita essa jogada? Bem, a jogada deve ser avaliada algumas coisas antes de fazer esse tipo de jogada, para se fazer ela com mais segurança, né? Com a ideia de que você realmente vai ganhar o pote sem ao menos ver o flop, né? Que essa é a ideia do squeeze, você ganhar as fichas que está no pote sem ao menos ver o flop, né? Então, algumas regras que devem ser adotadas, e neste caso aqui não as tem, nem todas delas, né? O que acontece? Tem que ter geralmente dois jogadores, dos quais tem um raise pré-flop e um call, ou um raise pré-flop e uma tribet. Todos os jogadores têm que ter um número bom de stack, né? Vamos botar aí pelo menos 20 a 25 blinds. Por quê? Porque se você faz esse squeeze num short stack, a chance de você ganhar o call, né, ou o all-in desse short stack é grande. Então você não vai fazer, por exemplo, o cara abriu um raise e ficou com 8 blinds para trás, você não vai fazer esse squeeze achando que ele possa realmente foldar na mão. Aí a sua fold equity é muito baixa para você tomar esse fold, entendeu? Então, por vezes ele vai te dar esse call. Então, de certa forma, você tem que ter dois jogadores com um nível bom de stack, né? E você tem que avaliar os adversários. Pelo menos tem que avaliar o cara que fez o raise pré-flop. Porque o cara que faz só o call do raise pré-flop, ele já demonstra fraqueza. Então, ele vai foldar um número grande de mãos, entendeu? Vamos supor que ele vai foldar aí, no squeeze ele vai foldar aí tipo 80%. Eu acho que se não for mais por cento, que ele vai largar essa mão, entendeu? Sendo que os dois jogadores têm um nível bom de stack, né? Agora, se não é o caso, porque esse aqui tá short stack, né? Ele tá short stack, então o Mahan aqui, ele tinha uma fold equity baixa, né? Porque eles cara que tem agora 10 blinds, menos de 10 blinds para poder fazer o fold, então ele poderia se envolver, atolar na mão, né? Mas enfim, então em teoria tem que ter uns dois jogadores com nível bom de stack, né? E tem que se fazer avaliação, pelo menos do cara que fez o raise pré-flop. Que avaliação que se deve ser feita? Se é um cara tight, se é um cara loose, entendeu? Por quê? Se o cara tight abre um raise pré-flop, entendeu? E você faz um squeeze, é um cara muito tight. Provavelmente ele tem uma mão muito forte e provavelmente ele não vai largar. Entendeu? Agora se for um cara loose, um cara que abre muitas mãos pré-flop, né? Ele faz raise pré-flop com range muito largo de mãos, né? Raise 5, entendeu? Se ele abre com um range muito largo de mãos, aí sim o squeeze é perfeito contra esse jogador, porque aí você vai ganhar muitos folds, entendeu? E o mais interessante do squeeze é que você leva um belo pote sem ao menos abrir o flop, né? Qual que é a ideia do squeeze? Qual é a ideia que o squeeze passa, Gustavo? A ideia é a seguinte: existe um raise pré-flop do nosso jogador. Existe um call pré-flop desse raise. E o cara ainda beta pesado. Então esse cara tem uma mão gigantesca. Essa é a ideia que se passa. Entendeu? Essa é a ideia que os outros adversários fazem a leitura. Tem um raise pré-flop, tem um cara que deu um call nesse raise e esse cara ainda beta pesado por cima. Não, então a mão desse cara aqui é monstra. Está entendendo? Então essa é a ideia do squeeze que ele passa. Então você vai ganhar fold de mãos tipo Ás e Vala, vai foldar Ás e 10, tranquilo, entendeu? A oportunidade que esse cara viu nessa mão é tão boa porque, apesar, eu acho que o único ponto negativo é o fato do cara estar short stack, mas ele tem um range muito largo de mãos para ter aberto aqui nessa posição, né? Então ele pode ter aberto aqui aberto com um range muito largo, né? Suited connectors, enfim, que não vai fazer esse call desse bet pesado, né? Então o squeeze tem essa ideia de passar esse bet bastante pesado aqui
num raise pré-flop com um call ou num raise pré-flop com uma 3-bet light. Pode-se fazer também esse squeeze, né? Fazendo uma 4-bet pesada ou um, ou esse shove também, o pessoal mais conservador que fala que o squeeze mesmo é quando você faz um shove, né? Mas não tem, assim, existe tanto esses dois pontos que eu abordei, são considerados squeeze, né? Então, em tese, é isso aqui. É essa a ideia que vocês têm que ter do adversário. Geralmente, se o jogador for um pouco mais loose, então é tranquilo fazer esse squeeze. E tem um call, esse call do adversário já demonstra fraqueza, né? Então, por ele vai passar ainda mais fácil ainda, né? E aqui foi bastante efetivo a jogada, né? Então, geralmente, avaliar stack, em tese, avaliar stack, né? E avaliar o jogador em si, né? Que tá fazendo, principalmente o cara que tá fazendo raise pré-flop. Se é um jogador tight, se é um jogador mais loose, entendeu? E aí vai ter uma efetividade maior da mão. Eu vou mostrar agora dois vídeos que se passaram no live, né? Aqui a jogada que aconteceu. Eu vou contar mais ou menos, que eu não vou estender o vídeo inteiro. Aqui tem um raise pré-flop do rei 9, né? E ele toma um call de Ice 2 de um outro adversário. E esse aqui é o nosso jogador estrela aí que vai fazer o squeeze, né? Ele tem um 6 e 2 off, né? E aqui nessa jogada ele não vai ao win. E aqui ele faz realmente aquele re-raise pesado. E vocês vão observar, ó, ele faz o raise pesado. E aí nosso jogador aqui, ó, não sei se deu para acompanhar direito, mas ele tem um Ás e Dama. Ele tem um Ás e Dama, teoricamente, no pré-flop ele tem a melhor mão, né? Que é esse jogador aí que acaba de mostrar. Esse cara é o cara que faz o raise pesado do 6 e 2, né? Desse 6 e 2 aqui, ele faz um re-raise bastante pesado, né? E o cara do Ás e Dama acaba por foldar a mão, para vocês verem quão forte demonstra a jogada, né? Esses são jogadores estrelas, esse cara aí já lançou uma pancada de livro, né? Aí o pessoal começa a foldar. O Ás de 2 também é um jogador já bastante conhecido do mundo do poker, né? Eu não me recordo. Aí tá aí a estrela. E ele acaba também por foldar o Ás de 2. E o 6 e 2, você pode ver que é um range bastante largo e acaba por levar a mão, né? Um 6 e 2 off, né? A mão é a força do squeeze que ele demonstra, né? No outro vídeo aqui, o que acontece? Um jogador aqui de rei valete suited, ele abre um raise pré-flop, como tá próprio aqui para vocês verem no vídeo. Ele toma um call do dame 10 suited, né? E tem uma tribet aqui, ó. Tem uma tribet light de um dame 5 suited, né? Ou seja, aqui já é uma jogada que envolve uma quantidade maior de jogadores, né? Provavelmente esse cara fez toda essa análise dos jogadores que faz raise pré-flop, do jogador que fez o tribet light pré-flop, né? E aqui um 4-bet light eu acho que já é um pouco, pode ser que você tomasse um call, né? Porque o jogador nosso que vai fazer o movimento é esse cara aqui de azul e ele tem um 9-6 suited, né? E aí ele anuncia um re-raise ao win, né? Que é por muitos considerado o famoso squeeze de verdade, né? E aqui ele vai ao win de 3 milhões e 700 mil fichas, né? Com 9-6 suited, né? E acaba pela força que a mão demonstra, tá certo que os jogadores não tinham uma mão realmente consideravelmente boa, né? E ele acaba por levar um pote gigantesco aí, né? Ele leva aí quase 1 milhão de fichas aí mais com antes, 1 milhão e pouco, sem showdown, sem flop, sem nada para ninguém, né? Então tô demonstrando aqui no live que essa jogada também é bastante utilizada, né? Não só aqui no universo do online, mas também no live é bastante utilizada. E eu acho que já quem entendeu a teoria, o conceito, se quiser fazer mais alguma pergunta, tem sempre que avaliar os jogadores, a stack dos jogadores, quem é que está fazendo o raise pré-flop, né? E é uma jogada bastante efetiva, né? Ela é bastante utilizada falando agora do online, ela é bastante utilizada nos torneios low e médio, né? No micro, geralmente, se você fizer essa jogada, provavelmente não vai ser uma grande quantidade que vai passar, porque provavelmente você vai tomar um call de algum all-in ou tomar um re-raise all-in. Então,
Tá entendendo? Então você tem que procurar a oportunidade melhor para se fazer a jogada. Quanto mais segura puder ser feita a jogada, melhor para você, né? Mais stack você vai garantir é, no, no seu, na sua stack aí mesmo, né? Pra chegar mais perto da mesa final. Tá certo, moçada? É isso aí. Obrigado a todos. Estamos aí à disposição de qualquer pergunta, qualquer coisa aí, estamos aí à disposição, tá bom? Um abração para todos, fiquem com Deus.